Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos aqui no domingo dos filhos de Deus, na casa de Deus, domingo do socorro de Deus, mano. Hoje é o dia daquela causa impossível de você apresentar diante de Deus, Ele realizar na sua vida, amém? Até porque Deus, Ele trabalha na linha do impossível, você faz o seu melhor possível e Ele realiza o impossível na tua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Tudo é possível àquele que crê, e para Deus não há impossíveis. Então não tem impossível para aquele que crê em nome do Senhor Jesus. Ô pastor, mas por que as lutas estão tão difíceis? Por que a gente não consegue? Irmãos, Deus, no primeiro lugar, se há pecado, há uma separação, uma divisão entre vós e Deus. Mas não importa o quão longe você foi, Ele está de braço aberto para te receber em nome do Senhor Jesus, amém? Esteja agora à vontade para buscar a Deus em nome do Senhor Jesus. Não importa o quão longe você foi, Ele já te trouxe de volta. Entra na presença dEle e não sai nunca mais em nome do Senhor Jesus, amém? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não dá nem para se comparar, irmãos. Não dá, irmão. Toda essa luta do mundo, nossos próprios pensamentos, sentimentos nos enganam. A gente está sempre sendo enganado, porque o diabo, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele sabe o pensamento que quer colocar em nós, irmão. E é tudo que nós falamos também Ele conhece para tentar frustrar ali nas nossas lutas, mas sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores, amém? Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse link que você recebeu, essa live aqui, onde que você já está assistindo, compartilhe com seus amigos, familiares. Compartilhar é amar, irmãos. É você cumprir o seu ID, porque quando você compartilha lá na sua rede social, coloca lá no seu status esse link. Alguém por curiosidade pode clicar lá, vai assistir o culto. Você coloca lá no seu grupo de WhatsApp, grupo da família. Ô pastor, mas minha família não gosta muito de culto, essas coisas. Coloca lá, irmão. Às vezes um está lá, meio desinteressadamente, clica lá, acaba gostando. É assim, é esse trabalho de formiguinha que vai fazer a diferença. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Vamos fazer a nossa parte em nome do Senhor Jesus. Espalha a semente. Uma hora ela cai numa boa terra em nome do Senhor Jesus, amém? O problema é que a pessoa fica segurando a semente. Não vou fazer, porque o que vão pensar? Não esquece que vão pensar. Faça a sua parte em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, onde você estiver, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua presença nós estamos. Oh, vem com Teu poder e a Tua unção, com Teu fogo, o fogo do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Sobre cada um de nós que está aqui representando uma multidão, Pai, de queridos, de familiares, de pessoas que ainda não tomaram essa decisão por Ti, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, de viver para Ti, em espírito e em verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama do Teu poder, da Tua unção, do Teu fogo, o fogo do Teu Santo Espírito, do óleo da Tua santidade, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nunca ter desistido de nós. Ele não desistiu de você não, meu irmão. Ele não desistiu de você não, meu irmão. Isso, mas Ele não responde ao pecador. Às vezes você está passando por uma provação de silêncio divino, porque Deus não está provando o que você anda fazendo. Mas agora é hora de você abrir seu coração, se rasgar diante da presença dEle e dizer: eis-me aqui, Senhor. Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Eu não posso padecer fora da porta, Pai. Eu não posso morrer fora da Tua presença. Não importa a sua idade. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade. Pois Deus é espírito e só aceita que aquele que o adora, adora em espírito e verdade. Senão a sua oração, a sua adoração, o seu louvor é só barulho. É como aquele metal que faz barulho. Nós não podemos ser só barulho. Tem que ser a fé mais obras, tem que amadurecer o fruto, tem que produzir o fruto, tem que crescer na vida, tem que abrir o coração, tem que se ocupar na seara e na vinha do Senhor. Oh, Senhor Jesus, muitos nós já vimos por aí, meu Pai. Como uma pessoa que foi convidada para fazer parte da Câmara dos Nobres lá na Inglaterra, que é como se fosse o nosso Congresso Nacional. Ele falou: qualquer posição que lhe desse, ainda que fosse de ser o rei da Inglaterra, é uma posição inferior do que ser ministro do Rei dos Reis.
busca, abre o coração, se rasga na presença dele. A luta é grande. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro e depois toda a sua casa. É tu e tua casa, meu. É tu e tua casa, meu. É tu e tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, venha com a tua unção, venha com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, ou o óleo da tua santidade, pois não importa quão longe você foi dele, ele está de braços abertos de receber. Receba-o em teu coração. Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Ele quer fazer morada no seu coração. Ele não quer só melhorar a sua vida, não. Ele quer te recriar nele, para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso. Abre teu coração. Abre teu coração. Ele já se faz presente. E no mundo espiritual não há distância. Ele diz assim: ouve, não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu? Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, lá fora, na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Jesus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Nunca houve, jamais haverá. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste jamais. Ele ama. Oh, o amor dele está disponível para nós amá-lo de volta. Nós temos que manter os mandamentos e o praticar. Não importa quem você é. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Jesus conhece. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu? Ele sabe. Tentando acertar, também Ele sabe. Mas a tristeza e o desespero, e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. É um amor imensurável, que não dá para se comparar com o amor de homem, que te amou sem momentos nós merecer. Nós verdadeiramente temos que aprender a amá-lo de volta, ter os mandamentos e os praticar. Busque os seus mandamentos, busque o reino da tua justiça, busque o Espírito Santo de Deus. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa para onde você foi. Não importa para onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você.
desistir. Não desiste, Ele não desiste. Aleluia, aleluia. Oh, Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel, Ele não desiste de você. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira, e o Filho amou o mundo de tal maneira que se entregou para morrer no nosso lugar, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, não importa onde você foi, não importa, Ele está te batendo na porta agora, querendo fazer morada eterna no seu coração. Isso, agora é a hora de você abrir seu coração, se rasgar. Ele sabe tudo que você precisa, Ele sabe tudo pelo qual você está passando. Diante de Deus não há nada oculto que não venha ser revelado. Ele sabe quantas vezes você caiu, mas Ele sabe quantas vezes você tentou acertar também. Aleluia, aleluia. E você tem tentado acertar. Por isso que você está aqui, por isso que você tem buscado o reino e a sua justiça. Oh Senhor Jesus, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, o Senhor nos garante, meu Pai, onde houverem 2, 3 reunidos no teu santo nome, o Senhor se faz presente. Nós estamos em muito mais de 2 ou 3. No mundo espiritual não há distância. Onde quer que haja uma pessoa em teu santo nome, Pai, o Senhor se faz presente para mudar aquela vida, para transformar aquela história, para realizar o impossível pela fé. Aleluia, aleluia. O derramala xeremi canta na maramala seremi canta durama canta o ramacerimi anda na marabala. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, justo e fiel Deus. Ah, diante dele estão nuas e patentes todas as coisas. Isso, talvez você não tenha o hábito de buscar a Deus, mas conta tudo para o teu Pai agora. Abre o seu coração e ouça e crê. Ele já se faz presente. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de Ti. Meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que há em mim necessitam mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder para me curar, para me libertar, para me livrar de todos os males, para prosseguir firme até o fim, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, sem desistir neste caminho, para a Tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Tchau, tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, está mesmo? Deste caminho eu não desisto, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, de jeito nenhum. Não volto não, atrás o mundo, atrás o mundo. Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Atrás o mundo, atrás o mundo. Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. E pro nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda
salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e Espírito Santo de Deus, amém? Irmãos, sem Ele nada podemos fazer, então siga o Senhor Jesus Cristo, não desista pelo caminho não, é tudo que o inimigo, Satanás, ele quer, não vai ser falta, não vai ser fácil. Não é fácil. Fosse fácil, muito mais viriam, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que o caminho continua sendo estreito e apertado e espinhoso que leva à salvação. Pouquíssimos o acharão. Não é para todos não, irmão. Graças a Deus que nós encontramos esse caminho, e nesse caminho nós não desistimos em nome do Senhor Jesus, amém? Mas é caminho de luta, mano. Não tem trégua, irmãos. O diabo é o vosso adversário e brama ao teu redor, como um leão buscando a quem possa tragar. Da mesma maneira, irmão, que o nosso Senhor, ele não descansa, porque ele é espírito, o Satanás também é espírito. Mas algumas pessoas, pensam talvez que o diabo tira as férias. Quando a pessoa tira férias, ela para de buscar a Deus, busca menos a Deus, faz até umas rezas por aí, irmão, mas o diabo continua atacando. Não brinca com essas coisas não. Aquele que é do Senhor vive em espírito e em verdade, porque a luta é grande. Não há trégua. Ele ataca a sua finança, ele ataca os seus sentimentos, ele ataca a sua vida emocional, quer atacar a sua saúde, quer te destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para te dar uma vida, e uma vida com abundância. Sem Jesus nada podereis fazer, e sem o Espírito Santo dele. Então nem tenta, já fala por mão do lado, nem tenta, meu irmão. Não tenta, cutuca o irmão aí e fala aí, ó, nem tenta fazer nada sem Jesus, ó, é nesse caminho, o seu alvo é o céu, o caminho é Jesus, e é o Espírito Santo quem te conduz, ó, é a Santíssima Trindade o tempo inteiro na vida do verdadeiro adorador. Pode sentar, ficar à vontade. Nós estamos estudando aqui essa saga de Davi, irmãos, lá no primeiro livro do Samuel, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós temos vendo essa luta de Davi. Davi foi ungido rei, irmão, mas a coroa estava na cabeça de outro ainda, estava lá na cabeça do Saul, que era uma permissão de Deus. Esse homem era meio doido, mano, e vivia perseguindo Davi, irmãos. Vivia ali atrás de Davi, o Davi fugia para um lado, fugia para o outro. Davi largou tudo, entrou dentro de uma caverna, e todos aqueles que estavam também lá desgostosos, estavam endividados, entraram na caverna atrás dele, irmão. E essa luta foi continuando, e ele fugindo, continuando, deu um jeito lá de sair daquele lugar, e agora, irmãos, ele está ali mesmo, preparando mesmo uma vitória para o povo de Deus. Pega a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, abre lá no 1 Samuel capítulo 22, o versículo 6, irmão. 1 Samuel é o 9º livro do Antigo Testamento, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, capítulo 22, versículo número 6, nos diz assim: e ouviu Saul, que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filho de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras, vinhas, far-vos-á a todos chefe de milhares e chefe de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia.
povo de Deus, nós estamos vendo aqui que isso aqui era tudo coisa da cabeça do Saul, irmãos. Não tinha servo mais honrado a ele do que o próprio Davi. Só que como mesmo ele tinha um ciúme de Davi, por conta ele aparecia naquelas vitórias. Quando você realiza, quando você se realiza profissionalmente, nos estudos, quando você constrói algo, isso, irmão, nós temos que estar preparados. Uns vão se alegrar conosco, porque está na natureza da pessoa se alegrar, que é aquela pessoa que glorifica. Mas outros não vão ficar alegres, não. Por dentro ali pode, até mesmo por fora dá até uma palminha, mandar um joinha para você, mas por dentro ele tem uma inveja, irmão. Mas outros já deixam na cara mesmo, assim, que tudo que você faz pode ser o melhor, irmão. Pessoa, tudo tem uma crítica. Nunca está bom. Tudo que você faz, nunca está bom. Nunca está bom. Mas os outros ali que já tem mais capacidade talvez de avaliar o que está acontecendo, realmente percebem que aquilo ali é bom. Mas quem sabe tudo é Deus, irmão. Diante de Deus não há nada oculto, irmão. Deus sabe não só o que nós fazemos, mas com qual intenção. Talvez alguém até faça uma coisa boa, mas a intenção é maligna. E está cheio fora. A pessoa só cai num golpe. Hoje em dia está cheio de golpe por aí, tá ou não está? Cai quem quer. A maioria dos golpes, mano, a pessoa quer um dinheiro fácil, né? Quer arrumar uma garota de programa fácil. A gente tem visto isso aí, né? O tal do golpe do Tinder, nem sabia. Tinder é uma rede social de encontros mesmo, de praticamente prostituição, irmão. Ali é só prostituição. E o que os bandidos estão fazendo? Eles criam um perfil nesse Tinder aí a pessoa está achando que vai encontrar com uma garota de programa, né? Alguém lá, chega lá na hora, lá tem um monte de rapaz e arrebenta com essa pessoa. E rouba tudo. Tudo, tira tudo, de pena. Tira todos os dinheiros da conta e ai da pessoa não fazendo. O golpe está aí. A pessoa quer ter o dinheiro fácil, quer ter alguma coisa fácil. Irmãos, nada vem fácil nessa vida. Depois da luta que vem a coroa. Até porque se vier fácil, você não vai dar valor, irmão. A criancinha é assim. Ela esperneia. Pai, eu quero. O pai vai lá, se sacrifica, compra a bicicleta, compra o brinquedo, compra o videogame em 14 milhões de vezes. Vai lá, parcela. Tá aqui, filho. Na hora, 3 segundos de alegria. Pai, você é o melhor pai do mundo. Joga, brinca 3 segundos. Daqui a pouco, joga lá e já vai aparecer outra coisa que a pessoa quer, que a criança quer. E tem adulto que vive dessa maneira, irmão. Na hora que a pessoa consegue algo fácil, ela não dá valor, irmãos. Às vezes nem foi fácil, foi você que lutou. Quando você conseguiu, você vai ver que não era nada daquilo. Porque sem Jesus, nada podereis fazer. O Saul, ele tinha isso. O Espírito Santo havia se retirado dele. Ele continuava com a coroa, mas o trono já era de Davi. A unção já estava sobre Davi. Então Davi, o que ele colocava a mão para fazer, dava certo. Ele tocava bem a harpa, ele era animoso, ele era homem de guerra, ele era um bom pastor de ovelhas, ele era um atirador de funda, ele foi chamado para ser o general, os batalhões só venciam, aí ele foi rebaixado para capitão, aí o batalhão a qual ele era o capitão só vencia. Quando ele voltava das batalhas, o povo cantava, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, e o Saul ficava enciumado, só que ele nem os milhares matava, ainda estavam dando milhares para ele que ele não fez, porque estavam elogiando mais o outro por aquilo que ele realmente estava fazendo. Mas tudo o que Davi fazia estava na conta de Saul também. Por quê? Porque o Davi era súdito de Saul por enquanto, irmãos. Tudo que nós fazemos, nós temos que ver que nós vamos dar conta a Deus, irmão.
Em nome do Senhor Jesus. Por isso que o que você fizer, faça como que para o Senhor, porque para Ele é. O Saul não entendia isso, só vivia perseguindo aqui o rapaz. E agora ele chamou ali a tribo dele, os súditos dele, e começou a os acusar. Será que o Davi vai dar para vocês também terra, fazenda, vinhas, posição, para vocês agora passar para o lado dele e não me contar o que ele anda fazendo? É exatamente o que o Satanás ele faz. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele divide para imperar. Não pensem que quando há uma confusão aí fora, né, que a casa de Satanás está dividida. Porque se Satanás tivesse dividido contra ele, o reino dele não ia subsistir. Mas o reino de Satanás é um reino tão perverso, que quando ele causa uma confusão, é para ele imperar. O pessoal que toma uma canjibrina por aí, que bebe, eles brigam. Hã? Tem briga em bar? Hein? Tem briga em festa que tem pessoa que bebe? Tem. Mas os dois não estão ali mesmo fazendo coisa do Satanás, do inimigo, que é beber? E por que briga? Porque o que o Satanás ele faz? Ele coloca aquela intriga, aquela destruição para ele imperar. Ele coloca lá uma briga no casal, apareceu uma terceira pessoa, aí a pessoa, ou um não dá valor para o outro, daqui a pouco vem alguém, vem uma traição, para que ele impere. Mas Deus ele é tão misericordioso que Deus é tão misericordioso que ele é Deus ditoso. Ele é Deus de tanto do oprimido como do opressor, irmãos. Aquela pessoa que para você não vale nada, que talvez destruiu sua família, que talvez destruiu um casamento, irmãos, ela não merece ir para o inferno. Se você desejar uma vingança daquela pessoa ir para o inferno, irmão, pode ser que você vá também, se você não se arrepender disso, porque é perdoando que se é perdoado, irmãos. É perdoando, não tem essa. O Saul, ele não conseguia perdoar o que o Davi nem fez, irmão. Era coisa da cabeça dele. E ele saía acusando todos. Agora estava ali acusando. Ele está dividindo o reino, irmão. E ele vai fazer. Tanto que o Davi, ele assumiu o reino mesmo, total com 38 anos. Mas 5 anos antes disso, com os 33 anos, ele era o rei de Judá. Porque já havia sido dividido aquele reino, irmão. O reino não pode ser dividido. A sua casa não pode ser dividida, irmão. Você tem que levar o Espírito Santo para sua casa, para haver concordância na sua família. Não pode. O Satanás não tira férias. E tem gente que acha que o Satanás tira férias. Ele tira férias e fica lá. Não, tem que continuar buscando o reino de Deus, a justiça, onde quer que você esteja. Olha aqui o que está acontecendo. Saul agora está ali acusando os próprios súditos, tentando comprá-los, manter eles ali do lado dele, por conta daquilo que ele poderia fazer. O Davi não precisava nada disso, tanto que Davi não tinha nada, ele só estava com a roupa do corpo nesse momento. Ele entrou numa caverna, mas naquela caverna 400 já o seguiram, irmão. 400 o seguiram. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhes deu também a espada de Golias. Cuidado, boquinha, com o que fala. O inimigo, ele não sabe o seu pensamento, ele não é onisciente, Satanás. Onisciente é o Senhor, mas ele sabe o pensamento que ele quer colocar em você. Que pensamento, pastor? Qualquer pensamento antinatural, maligno, malicioso, maldoso, pensamento de morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que é mal, é o inimigo que está tentando colocar. Se você aceitar, irmão, você está caindo em tentação. Cuidado. Nós não somos responsáveis pela tentação, mas cair em tentação nós somos responsáveis. E outra coisa, aquilo que você falar ao ouvido também,
que você digitar na rede social, a foto que você mandar, a foto que você receber, o diabo sabe também. Não é só Deus que sabe, não. Aí nesse ponto o inimigo ele sabe e ele vai usar contra você. Nós temos falado. Quando é pecado, Deus não ouve mesmo o pecador, não tem jeito. Quando é pecado, não tem como Deus ouvir o pecador. Mas há outras orações que não são ouvidas. A oração feita no natural, na carne também. Deus é espírito, irmão. E a oração é a oração da fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Depois que você ouve uma palavra dessa, que você faz aquela oração que chama a existência as coisas que não são como já se fossem. Amém, irmãos? Irmão, não brinca com essas coisas. Deus é o Todo-Poderoso, o que criou tudo do nada. O que Ele não pode fazer na nossa vida? Aquilo que nós não cremos, irmão. Tudo é possível ao que crê. Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando Davi foi comer pão, mas, lá no capítulo 20 nós vimos isso. Esse rapaz aqui, que eu nunca lembro o nome dele, Doeg, ou nome difícil, hein? Esse Doeg, ele estava lá, irmão. E o Davi continuou tocando o barco. Ele fez lá, né? Falou que estava lá em nome do Saul, mas não estava. Pediu o pão, que era o dia da troca do pão. O sacerdote até perguntou para Davi: ô Davi, mas vocês estão consagrados? Vocês não tocarem mulher, nem você, nem os seus súditos aí? Ele afirmou que sim, mas quem sabe? Só Deus para saber, mano. Então o sacerdote deu o pão. E o Davi ainda pediu: tem alguma arma aí? Ô Davi, as armas do Saul, do Golias que você matou, estão aqui. Aí ainda Davi falou assim: não há armas melhores. E levou essas armas. Quando estava ali o Saul procurando mesmo causar, sabe? Procurando, já ouviu falar, né? Chifre na cabeça de cavalo? Ele estava procurando chifre na cabeça de cavalo. Apareceu esse servo de Satanás aqui, falando: ó, eu sei onde está Davi. Eu vi esse dia, ele passou lá no Aimeleque, lá o sacerdote. Esse Aimeleque aí, ó, além de ter dado comida para ele, deu arma para ele e ainda buscou a Deus por ele. O Saul ficou furioso. Olha aqui, versículo 11. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e a todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, meu senhor. Então ele ainda era um súdito mesmo ali, responsável, né? Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia. Mas Davi não estava armando cilada nenhuma para ele. Quem estava armando cilada para Davi era o Saul, irmãos. É aquela pessoa, irmão, que verdadeiramente ela acha que os outros estão conspirando contra ela, mas isso é uma reflexão. Deus, ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Quando nós nos olhamos no espelho e nós não refletimos a imagem do Senhor, irmãos, se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, a perfeição de Deus, irmão, não se dá porque nós não temos defeito, mas é porque nós não temos cópia. Deus, ele faz cada ser humano perfeito. Perfeito, você é. Mas por que a perfeição? A perfeição não é porque não tem defeito, a perfeição é porque não tem cópia. Deus não fez uma cópia. Você, não importa quem você é, você, na hora que você se olhar no espelho, você tem que se sentir a pessoa mais bela da terra, mano. Eu mesmo afirmo, quando eu me olho no espelho, não tem homem mais bonito que eu no mundo. Até porque eu vou achar o teu homem bonito, tá amarrado em nome do Senhor Jesus, né? Nem os seus filhos, pastor, nem meus filhos é tudo feio, mano. Eles não são, mas são. Amém, por Deus? Graças a Deus. Tem que ser assim, irmão. Se eu não me achar, quem vai me achar bonito? Além da minha esposa. Amém? Tá certo, irmão. E a mesma coisa. O cônjuge tem que achar também. O seu cônjuge também. Porque só de uma pessoa que é casada ter outra pessoa do pensamento já pecou no coração. Então, irmãos,
Quando nos casamos, nós somos homem de uma só mulher, mulher de um só homem, até nos pensamentos. E antes de casar, mais ainda, porque nós já somos a noiva de Cristo. Namoro e noivado é para se conhecer espiritualmente, irmão. O diabo vai querer colocar minhoca na sua cabeça, para você até despir a outra pessoa ali no seu pensamento. Cuidado, isso é coisa do Satanás. Não colocará nudez nem coisa maligna diante dos teus olhos. Você não colocou, não procurou, mas você fica pensando naquilo, é o inimigo te enganando. É o Saul maluco aqui, mano. Vai lá, chamou o Emelec, que era o sacerdote. Só que nós temos aprendido que na antiga aliança o Espírito Santo estava somente sobre o rei e o sacerdote oficial de Israel. Então quem tinha o Espírito Santo era o Davi e o Samuel. E esse Emelec e todos aqueles outros sacerdotes, eles tinham as funções sacerdotais, mas sem o Espírito Santo. Mas hoje todos nós somos comprados para Deus, do sangue de Jesus, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, Apocalipse 1:5 e 5:10. Então nós temos que assumir nossa posição de rei, que é aquele que tem o domínio, que tem o fruto do Espírito Santo, que está amadurecendo o fruto do Espírito Santo, e o sacerdote, que tem uma vida de sacrifício no altar, até nos pensamentos, vai vigiar na vida, e quando for necessário vai dar a palavra de Deus para cumprir o seu ide, amém, pois? Temos que estar preparados, porque a fé sem obras, ela é morta, e a morte é de natureza de Satanás. A pessoa não está fazendo nada e acha que é mais crente que todo mundo, irmão. Tem uns que tem até cargo, eles eram sacerdotes, está cheio de sacerdote por aí, irmão, que não crê no Espírito Santo. O Espírito Santo é lá para a época dos apóstolos. Mentira, irmãos. Amadurece o fruto para você ver se Jesus Cristo te batiza com o Espírito Santo de Deus e com fogo, para você ser uma nova criatura. Até porque para fazer a obra de Deus, que foi o que Jesus ele mandou para cumprir o ide, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será, se for batizado com o Espírito Santo, não é se batizar nas águas. Nas águas é a decisão sua, que você aceitou Jesus como Salvador, e você confessa publicamente através do batismo nas águas. Ali também está a congregação, está o pastor e está o Espírito Santo. Mas for batizado, é na hora que Jesus Cristo vê que você produziu o fruto do Espírito Santo, que você está amando até na hora que não era para amar, que você não perde a paz, que você não perde a alegria, que você faz o bem sem ver a quem, você não perde a paciência. Você não é daquele que desce do saldo, roda banhando, fala comigo hoje não, que hoje não estou bem, estou naquele dia, acordei com o pé esquerdo, graças a Deus eu acordo com os dois todo dia, né? E mesmo se alguém não tiver a perna direita, mano, não dá o direito da pessoa ficar cuspindo fogo, mano. Tem gente que fala que é de Deus, mas parece que vive chupando limão, mano. Cristão no mínimo educado, irmão. Se é pessoa da paz do Senhor, a paz do Senhor. Se ela é da paz de Deus, ela é da paz de Deus. Se ela é da paz de Cristo, é da paz de Cristo. Se ela é da paz de Jesus, é da paz de Jesus. Se ela não é de nada disso, você dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, irmão. Um olá, dá um sorriso para a pessoa. Apesar que com essa máscara não dá para sorrir muito, né? Mas dá um sorriso aí. Dá para saber quem está sorrindo ou não. Mesmo, não precisa tirar a máscara. Mesmo com a máscara dá para saber quem está sorrindo e quem não está, irmãos. E tem pessoa que está só esperando um sorriso, que já está desistindo da vida, irmão. O inimigo está colocando até pensamento de morte naquela vida. A pessoa está pensando no suicídio, irmão. Mas você vai saindo pela vida e distribuindo bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo, irmão, com um sorriso. Se alguém recusar a paz, o Senhor Jesus Cristo volta para você. Se alguém te recusar o bom dia, volta para você. Mas tem gente que só está esperando, que não está tão amargurado, saiu de casa tão frustrado, que um desconhecido dá um bom dia para ele ganha o dia. Precisamos ser ousados, irmãos. Precisamos. Está cheio de gente como Saul por aí, mano. Só com minhoca na cabeça, só procurando, e que tem poder, irmãos. Está cheio de poderosos aí que passa que nem um rolo compressor sobre um monte de gente. Ele está só procurando aqui, ó.
fazer maldade para os outros. Aimeleque, como que você dá uma espada para Davi? Como dá poupa Davi? Ainda consulta Davi em nome de Deus. Está armando cilada para mim, o Davi não estava armando não. Olha aqui o que o Aimeleque vai falar de Davi para Saul, mas tem gente que não quer ouvir a verdade não. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 14. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, teu genro, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Não tinha, irmão. O Davi nunca intentou o mal contra o Saul, irmãos. Nunca. Ele amava o Saul com a própria alma, apesar do mal que ele fazia, irmãos. E é assim que nós temos que ser, irmão. Ou você ama o teu inimigo e você perdoa aquele que te fez mal, ou você está pior do que ele. E pode ser que o seu inimigo te fez um mal tão grande, que destruiu sua família, que destruiu o seu casamento, que destruiu um casamento da sua família, irmão. Se você não o perdoar, aquela pessoa pode um dia se arrepender e ir para o céu. E você, que foi o prejudicado, você não perdoar, não está nem aí. Talvez você está até na igreja a vida inteira. Está atento. Deus é Deus do oprimido e do opressor, é Deus de todos. Quando aquela pessoa, né, que é de Deus, sai na chuva, ela precisa sair de guarda-chuva? Ou ela vai se molhar igual todo mundo? Não. Os maus vai sair na chuva, se molha, ou aquele que é de Deus, olha, sai na chuva, nem cai uma gota de água dele. Ou quando sai o sol, a nuvem fica acompanhando ele para ele não se queimar. Não existe isso. Por isso que é perdoando que você é perdoado. Aquele monstro que te fez a maldade para sua família, o inferno não foi criado para ele. O inferno só foi criado para o diabo e seus mensageiros. Mas se você não vigiar, irmão, o diabo quer lançar todos lá no inferno. Ele quer levar. Ele quer levar um número máximo de pessoas, até os da luz, irmão. Até aqueles que colocaram a mão no arado. Jesus, ele falou, aquele que colocou a mão no arado. Quem colocou a mão no arado? Quem já recebeu Jesus como Salvador, já foi batizado nas águas. Talvez até tenha uma função na casa de Deus e olhou para trás. Irmão. Esse não é digno do reino dos céus. Irmão. Se alguém já trabalhou com arado aí, né? Alguém já trabalhou do arado? Aquele arado que é puxado por animal? Alguém? Tem alguém aqui? Olha, até tem bastante pessoa que conhece, né? Tem ali uma vaquinha, um gado lá puxando, você vai lá puxando. Olha para trás para você ver. Você desfaz todo o serviço, irmão. Alguém te chama lá atrás, fulano. Aí você olha para trás, o animal continua puxando, você desfaz todo o serviço, você está fazendo as linhas retas aqui, você olhou para trás, pronto. O negócio começa a desfazer tudo, irmão. Não é digno do reino dos céus, eu não olho para trás não. Atrás não volto, não, mas é espírito em verdade, irmão. O Saul não queria enxergar, irmão. Alguns queridos nossos não querem enxergar que aquele velho homem não existe mais. É uma nova criatura, mas é difícil. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando voltava para Nazaré, ele só enxergava ali o filho do José, irmão. O carpinteiro, mas esse não é o carpinteiro ali? Que os irmãos dele andam entre nós, as irmãs dele andam entre nós, o filho da Maria, filho de José? Como que ele está falando, pregando essas coisas aí? Como que ele está falando que é o Messias agora aí? Não é não. Nem aqueles conterrâneos lá de Jesus acreditavam nele. Aí Jesus falou assim, é verdade. Não há profeta sem honra senão na sua própria casa. Para a nossa família é muito difícil conseguir enxergar a nova criatura. Por isso que você ora a Deus, para que Deus envie pessoas para plantar, outros para regar, e Ele dê o crescimento. Que os amigos, os nossos familiares, eles conheçam o Senhor Jesus. Que um amigo, quando conhece, vai fazer uma diferença tão grande. Aquela pessoa ali que é um amigo, meu amigo está indo para a igreja, né? Minha família está indo para a igreja, e eu agora estou ficando aqui sozinho, cara. Daqui a pouco vem também, irmãos. Mas será que nós temos orado pelos familiares, dos amigos dos familiares, para que eles se convertam? Será que temos?
Não temos, irmão. O Saul só procurava o mal, irmão. Ele não estava ouvindo. O Aimeleque estava falando assim, ó, não tem servo melhor do que o seu genro, que o Davi era genro de Saul também. Não tenho. Ele faz tudo por você, ele te ama. O Saul não queria nem saber. Olha aqui, versículo 15. Comecei porventura hoje a consultar por Davi a Deus, ele nem conseguiríamos. Se nós formos ver lá quando ele foi buscar pão, ele não consultou a Deus por Davi, até porque o Davi estava superior a ele espiritualmente, ele já era ministro do Rei dos Reis. O Davi escreveu a maioria dos salmos, irmão. O Davi era um rei sacerdote, irmão. Ele não precisava, quando ele precisava de alguma coisa, ele não ia, ele foi buscar pão ali na casa do pai. Mas quando ele precisava consultar a Deus, ele procurava Samuel, que era superior a ele espiritualmente. Ele não foi buscar o Aimeleque para isso. Por isso que o Aimeleque está falando uma verdade aqui, ó. Poderia eu consultar a Deus por Davi? Lógico que não. É o que ele fala aqui, ó. Comecei porventura hoje consultar por Davi a Deus, longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo. Então ele fez um pedido para que o rei não o condenasse, não imputasse, não colocasse nada sobre ele. Por quê? Nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube de nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Irmãos, você desconhecer não te deixa impune, irmão. Não é porque você não conhece a lei que você não vai pagar pela lei. Ah, passa um cara na rua, né? Celular aqui é do irmão Carlos, aqui emprestou pra gente, né? Pra gente usar aqui na igreja. Passa alguém na rua aqui, ó. Ó, quer comprar um celular aí? Ah, que celular bonito, mano. Tá desbloqueado? Tá. Que bom, então é só colocar qualquer chip. Quanto que é? Quentão. Mas esse celular custa 5 mil. Quentão é quentão para você. Olha, mas pegar lagar, hein? Já tem outro querendo ali, né? Ainda faz uma propaganda. Aí pega. Chega ali na esquina, a polícia te para. Olha esse celular aí. Vamos dar uma olhada. Oh, esse celular é roubado. Não, acabei de comprar do rapaz ali. Está constando como roubado. Ah, mas eu não sabia. Cadê a nota então? Seria seu? Cadê a nota? O cara te deu a nota? Não deu nota. Eu sabia que não podia comprar sem nota. Não importa. Você vai ser preso agora, vou te levar na delegacia. Você vai responder por receptação. Não é porque você não conhece a lei que você não vai pagar pela lei. Não é porque você não conhece a palavra de Deus que você não vai pagar pela palavra de Deus. Toda a humanidade vai, irmão. Tem gente que acha que vai ficar inocente se ela não vier na igreja para ouvir a palavra. Eu já vi gente falar isso. Você deve conhecer alguém. Ah, não vou na igreja, senão vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo, vou ter que parar de fazer aquilo outro lá. E eu não quero saber não, que eu quero ficar inocente. É o contrário, meu amigo. O que vai te inocentar, que vai te tornar justo, é o sangue de Jesus, irmão. É você conhecer a verdade que liberta. Enquanto isso, na verdade, você está condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, João diz. Já está, não será condenado. O Marcos fala que será. O João já fala que já está condenado. Já está. Se a pessoa não quiser saber, irmão. Exatamente aqui o Aimeleque, o sacerdote, estava tentando se justificar. Ó, dessas coisas eu não sei nem pouco nem muito, mas tem que saber, irmão. Por isso a necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, uma das virtudes, dos dons do Espírito Santo, chama-se discernimento de espírito. Quando alguém falar com você, irmão, ali diante do Espírito Santo de Deus, você vai saber se a pessoa está falando com você pelo Espírito Santo de Deus, que é uma coisa de Deus, né, que você pode segurar, que é um recado de Deus para a sua vida, que é bênção para te exortar, para te consolar, para te edificar. Ou se a pessoa está falando na carne dela, na emoção dela, sabe? É uma coisa só da emoção. Ou então o próprio Satanás, por um espírito imundo, tentando te enganar, irmão. Mas a unção, irmãos, ela ali, irmãos, ela consegue ser imitada
pelo inimigo. O diabo, ele copia as coisas de Deus. A primeira virtude, o primeiro dom que vê na vida do ser humano, como é batizado com o Espírito Santo, é falar em novas línguas. Mas é impossível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo estando no pecado. Enquanto a pessoa estiver no pecado, obra da carne, e ela mesma, não só no pecado, mas também no amadurecer o fruto do Espírito, amar na hora que não era para amar, ela fica em paz, ela continua amando o inimigo fez o mal para a pessoa, continua amando, orando, irmão. A pessoa continua prejudicando e continua amando, e quer aquela pessoa bem, quer ver no céu, não perde a paz, não perde a alegria, continua fazendo bem. A pessoa precisa de uma coisa, ela vai fazer o bem até para aquela pessoa que faz mal para aquela pessoa, continua sendo paciente, benigno, continua sendo manso, uma pessoa que obedece livre e espontânea vontade, uma pessoa mesmo que é temperada, que não é uma pessoa destemperada. Então, quando a pessoa tira as obras da carne e produz o fruto, irmão, ali a pessoa se torna apta. Jesus, olha, esse meu servo está preparado para receber o Espírito Santo para fazer a minha obra. Enquanto isso, é só barulho. O que a pessoa está fazendo é barulho, porque Deus é Espírito, só aceita que aquele que adora Espírito de verdade. Tem gente fazendo muito barulho, mas está no pecado. Ô pastor, mas a pessoa fala em línguas. Irmãos, o que eu já vi pessoa endemoniada, que manifesta demônio falando em língua? Até a ficção só faz isso, irmão. Todo filme de ficção que coloca lá fazer um exorcismo, já viu o filme de exorcismo por aí? O demônio fala em língua, irmão. Fala ou não fala? Vai imitar a unção de Deus, irmão. Tem que estar muito espírito para você discernir o que é uma unção e o que é uma emoção. Quem está no natural vê alguma coisa ali, pensa que a pessoa está cheia de unção, mas quem está em espírito sabe que é carne, sabe que é só coisa da cabeça da pessoa. Aqui, esse Ameleque, quando o Davi foi falar com ele, o Davi falou que estava lá em nome de Saul, e não estava. E ele realmente, ele não soube de nada, nem muito e nem pouco, e por isso vai morrer. Ele vai morrer. Nós temos que saber. E quem nos explica todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Pega a sua Bíblia, abre lá em João, capítulo 14. Evangelho de João, de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. É o quarto evangelho do Novo Testamento. Amém? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, o versículo 26. Amém? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O pregador, quando prega, o Senhor fala. E no Espírito Santo você não vai esquecer nunca. Você vai progredindo na graça. Você vai avançando. Você vai avançando. O Espírito Santo é o Consolador. O Senhor Jesus, enquanto andava entre nós, Ele era o Consolador. Mas Ele era o Consolador onde? Onde Ele estava. Se alguém encontrava Jesus, se ele estava em Cafarnaum, quem estava lá em Cafarnaum com ele ouvindo a palavra, era abençoado. Se ele estava lá na Judéia, ele era abençoado. Onde Jesus estava fisicamente, irmão? A obra de Cristo, durante o tempo mesmo em que ele andou sobre a terra, era limitada. Pastor, o que você está falando? Que Jesus era limitado? Não, ele não é. Jesus não era limitado.
Jesus é a glória de Deus, irmão. É a excelência de Deus, irmão. É a plenitude do poder de Deus, mas é limitado ao corpo físico de Jesus. Onde Jesus Cristo estava fisicamente, era ali que ele operava. E hoje, a obra de Jesus é limitada? Continua sendo limitada, mas a nós. Ele continua sendo ilimitado, mas a obra dele é limitada a nós. Ao quê? A nossa fé, irmão. Se nós cremos, nós vamos chamar a existência de coisas que não são como já se fosse. Amém, irmãos? O poder de Deus vai operar. Então, o consolo é resolver o problema. Na hora que você fala com alguém sobre o seu problema, aquele pessoa com quem você falar, se a pessoa for superior a você espiritualmente, vai te dar um conselho de Deus para você crescer e vai resolver o seu problema. Agora, se a pessoa for do mesmo patamar ou inferior, irmãos, você pode estar arrumando sarna para se coçar. Aquele ombro amigo, ó, coça a sua cabecinha no meu ombro e chora. Ó, do jeito que está encostado aqui, já tem um punhal para enfiar nas suas costas. Ó, o que eu estou te falando não conta para ninguém. Daqui a pouco está todo mundo sabendo. Que é o diabo faz. Ele divide para ele imperar. Não dê lugar para o diabo. Mas o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e não deixará você esquecer de nada o que Jesus tem dito. Amém, irmão? Irmãos, não tem como pegar atalho, irmãos. O que é um atalho? Cortar caminhos. Até porque, olha o que diz aqui o versículo 6. E disse-lhes quem? Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Irmãos, aulinha de língua portuguesa aí. Esse o é um artigo definido, que você pode tirar ele daqui, ó, e falar único. Esse o é um artigo definido. Se Jesus falasse, eu sou um caminho, que nem o, né? Que falam por aí, né, que todos os caminhos levam a Deus, então Jesus seria um caminho que leva a Deus. É mentira, irmão. Jesus é o caminho. Esse o é um artigo definido que, segundo a nossa língua e qualquer outra língua, significa que ele é o único caminho. Fala por mão do lado, Jesus é o único caminho. Qualquer outro caminho te leva para o inferno. Não caia nessa. Religião, igreja, placa de igreja, religião, não leva ninguém para o céu. Jesus é o caminho, a palavra que leva. Jesus é a palavra. E o que mais? Eu sou o caminho, a verdade. Também um artigo definido. A única verdade está em Cristo, a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que não contém mentiras. Os demais livros, pastor, mas os livros bíblicos por aí? Não, aí sim, inspirado pelo Espírito Santo. Mas os demais, irmão, são tudo especulação. Mano. Tem pessoas tão inteligentes que acreditam em teorias. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, né? Que acredita que o homem veio do macaco. Eles vieram, não vieram nada. Mas eu ouvi do Adão, mano, pela criação de Deus. Amém? Mas nem eles vieram. A própria ciência prova que o homem apareceu do nada na terra, há cerca de 10 mil anos atrás, que é o tempo do Adão. Eles falam que o homem veio do macaco, mas o último, esse homem macaco que teve lá, não lembro qual que é lá, o Neandertal, não sei lá qual que é. Entre o último fóssil que acharam desse homem Neandertal lá, daquele homem macaco, que já estava começando, que era meio de pé lá, que não existe mais, e o Homo sapiens, que somos nós, que é o Adão, tem uma diferença, que eles chamam de elo perdido, de mais de 100 mil anos. Como que o homem veio do macaco, se não nasceu nenhum daqueles macacos que ele fala que virou homem, nesses 100 mil anos de diferença? O homem veio do nada, porque Deus criou tudo do nada. Deus é o único ser que cria tudo do nada. Aí fora a ciência fala, nada aparece do nada, precisa aparecer. Deus é Deus, tão Deus, que na verdade ele criou tudo do nada. Esse é o Deus que eu creio. Aqui é o seu, que criou tudo do nada. Se ele criou tudo do nada, o que ele não pode fazer? Só o que eu não creio. O que eu creio, ele vai fazer. Amém? E para a glória dele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a
vida. Única vida. Quer dizer, aqueles que estão fora de Cristo, fora da palavra, que a palavra não está nele e ele não está na palavra, pode estar andando, treinando, estudando, casando, dando-se em casamento, trabalhando, respirando, mas espiritualmente estão mortos. Mortos. Exatamente, morto. O salário do pecado é morte. A morte não é só lá no fim do estado físico, não, que um dia... Vou pegar o outro aqui que é mais fácil. Parou. Agora o coração vai parar, irmãos. Uma hora o pulmãozinho vai parar de respirar. Mas a morte não é o fim do estado físico. Um dia todos nós morreremos. A única certeza da vida é a morte. Amém, irmão? Amém, amém? Mas a morte é aquela separação que se dá de Deus no exato momento do pecado. Você pecou e você não se arrependeu, você está morto espiritualmente. Por isso que você não sente a presença de Deus. E nem poderia. Se você não se arrependeu, naquele estado, momento, você está completamente separado de Deus, irmão. E aí, irmãos, não tem como Deus responder. Olha o que diz aqui o capítulo 9. Nota um pouquinho. Capítulo 9, o versículo 31. Se você não sabe, hoje você vai saber. Ninguém vai ao Pai lá, eu até pulei lá o versículo 6, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora da palavra, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, amém? Mas olha aqui, 9:31, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, não tem jeito, irmão. Deus não ouve o pecador porque ele é mau, não, porque ele é tão amor, irmão, que ele não vai enganar o pecador ouvindo o pecador, irmão. Porque o pecador seria enganado, pensando que do jeito que eu sou, Deus me ouve. Não, Deus não vai te enganar. Ele não ouve o pecador. Mas não é só o pecador que ele não ouve, irmão. A oração feita na carne, no natural, irmão, a pessoa pode não ter pecado, pode ter se arrependido do pecado. Deus é espírito, só aceita que aquele que o adora, que ore, irmão, adora em espírito e em verdade. E a oração lá da fé, ela é feita pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Exatamente, mas olha aqui, ó. Mas se alguém é temente que respeita a palavra, conhece a palavra, que busca a palavra e faz a sua vontade, que tem a fé, mas as obras, a este ele ouve. Amém, irmãos? Exatamente. Esse é o Todo-Poderoso. É isso que ele tem para nós. Olha o que diz aqui, agora aí mesmo em João capítulo 16. João 16. Versículo 13. Amém? Graças a Deus, né? Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito, quando está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Não tem o Santo na frente, mas é o Espírito Santo. Quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Exatamente. Toda a verdade nós precisamos. Porque todo o resto é mentira. Conversa. Aí fora, há um tempo atrás, a gente conseguia ter informação verdadeira através do jornalismo. Hoje você tem que tomar muito cuidado. Antes você viu um jornalista, aqueles mais antigos, né, que nem eram formados em jornalismo, que teve talvez os irmãos não saibam, mas teve uma briga. Quando saiu as faculdades de jornalismo no Brasil, a maioria dos jornalistas, os mais famosos, mais antigos do Brasil, não tinham formação de jornalismo. Eles já eram jornalistas há 30 anos. Só que era aquele jornalista que ia atrás da notícia e confirmava a fonte, ia ver se aquilo era verdade para depois ele colocar no jornal, na revista, no ar, no rádio. Hoje não. Como a educação está na mão do maligno,
Por isso, sem Jesus, nada podereis fazer. Quando for entrar numa faculdade, lógico, né? O fundamental, né? O ensino médio, essas coisas, mesmo assim com oração. Ensina o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer, não vai se desviar. Porque o que tem de heresia, mano? Em vez de a professora de matemática da matemática quer ficar falando de sexo. De português vem falar de português, quer falar de droga. Quer falar de liberação do não sei do que, quer falar de sensualidade, quer falar de ideologia de gênero, em vez de falar de história e geografia. Dá matéria, irmão. Olha para dar matéria. O que não for para matéria, irmão, ó, não precisa prestar atenção na professora, tem que ensinar esse caminho. Mas quando chega na faculdade, a coisa é pior, irmão. Tem muito mestre e doutor, porque para dar aula numa faculdade tem que ser mestre e doutor. Então são pessoas especialistas em algo. Só que em vez de dar matéria, eles são formadores de opinião, colocam um monte de sujeira no meio daquelas ideologias que o diabo já colocou na cabeça deles e ele quer colocar na cabeça do aluno. E ali a pessoa, eu quero entrar nessa faculdade. Toda oração que você fizer, termina como Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade. Porque quando você faz uma oração e pede para Deus, Senhor, estou entrando nessa faculdade, eu quero entrar nessa faculdade, eu quero entrar nessa empresa, eu quero ter esse relacionamento com tal pessoa, e não deixa nada dar errado. Sabe o que você está fazendo? Tirando Deus. Quando você fala para Deus não deixar nada dar errado, na verdade você está tirando Deus do assunto. Aí o Satanás faz a festa na sua vida. Você orou a Deus, mas quem vai te responder é o Satanás. Você não perdoou, você orou a Deus para Deus abençoar a sua família, mas dá para tirar o coração e colocar na água? Igual a dentadura? Quem usa a dentadura faz o quê? Tira a dentadura e coloca na água, né? Mas quando você vai dormir, dá para tirar o coração e colocar na água? Você tem ódio, rancor, ressentimento, tem uma raiva, um sentimento de vingança no seu coração. Você orou a Deus pela sua família. Parece a oração lá daquela programa infantil dos anos 80. Abençoa meu pai, minha mãe, e você e minha família. Mas aquele fulano, aquela fofoqueira, aquela destruidora de família, de lar, de casamento. Você orou a Deus. Mas vou te contar um negócio, você foi dormir com Satanás. Você foi dormir com Satanás. Quando você dorme com raiva, com rancor, com sentimento, você dormiu com o próprio Satanás. Quando você dormiu com uma malícia no seu coração, com um pensamento maligno, um pensamento malicioso, você foi dormir com o próprio Satanás. E ele está tomando a sua vida. E você nem está percebendo. Por isso, não é só na Santa Ceia, irmão. Cada culto é uma ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e coma desse cálice. Comer do pão é a palavra. O cálice, se você estivesse desviando, o Senhor já te lava no sangue dele. Por isso há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Exatamente. Está cheio de gente doente, cheio de pessoa que dorme. Olha aqui, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém, irmãos? Do céu. Temos que estar na palavra. Olha aqui o capítulo 17, versículo 17. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Não tem outro jeito de santificar, irmão. Para com isso. Pessoa está achando... Desde que eu sou, Deus me usa. Dormiu lá com raiva de alguém, mano. Aquela pessoa, com mais você tem raiva, mais você odeia, e fora o Satanás, você está dormindo com ele todo dia, do seu lado, no coração. Você orou a Deus, mas foi dormir com o Satanás, mano.
Você falou, Senhor, não deixa nada de errado, você tirou Deus do assunto. Agora quando você ora a Deus, faz sua oração no seu coração, mas Senhor, é o seguinte, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se for para entrar nessa faculdade, se eu for para entrar nesse relacionamento, se for para entrar nesse emprego, e eu for me desviar, por favor, faz tudo de errado. Amém, meu Deus? Se eu for comprar esse negócio, se eu for comprar essa casa, se eu for comprar esse carro, se eu for comprar essa casa não sei aonde, na praia, e for fazer me desviar, Senhor, que dê tudo errado. Aí você colocou Deus no negócio. E aí, a porta que Deus abre, ninguém fecha. É que Ele fecha, ninguém abre. Ele que abre porta e fecha a porta quando quer, irmãos. É exatamente isso. É isso que nós estamos aprendendo, irmãos. Exatamente. Santificam na verdade. Sem essa verdade nós não vamos poder fazer nada. Lá na primeira carta de João, o mesmo João, ele escreveu aqui o Evangelho, né, que é de Jesus Cristo. Ele escreveu lá também na primeira carta de João, que é colado no Apocalipse. Abre no último livro da Bíblia que você não erra. Que antes do Apocalipse tem uma carta de Judas. Que Judas é este? Irmão de Jesus, nascido da Maria e do José. E antes do Judas tem o João, que é irmão do outro Tiago. Amém, irmão Deus? Lá na primeira de João, no capítulo 2, olha o que diz o versículo 12. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Contrário, por Deus. Primeira carta de João, João não é a João, de João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não importa o quão longe você foi, quando você se põe a ouvir a palavra de Deus, Deus já te trata por filhinho. Amém, irmão? E pelo nome de Jesus os seus pecados foram perdoados se você se arrepender. E se você perdoou. Se você se arrepender e perdoar, você foi perdoado. Amém, irmãos? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. O Pai Nosso não é para você rezar, irmãos, mas é um exemplo de oração que serve muito na nossa vida, irmão. Muito. Seja feita a tua vontade assim na terra como no... Já vai ser feita a vontade de Deus. E o Senhor é o Senhor, irmão. Se você colocar Ele no devido, é só isso que você tem que fazer. Colocar Deus no devido lugar de Deus, que é no centro de tudo na sua vida. Do primeiro até o último. Seu primeiro pensamento quando você acordar, até seu último pensamento quando você dormir. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Se você não fizer isso, Ele não vai ter lugar nenhum na sua vida, irmão. O inimigo está te enganando. Que Deus é amor, mas Ele é justiça. Não se engane não. Ele te trata por filhinho, Ele quer o arrependimento. 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém, irmãos? A palavra de Deus é para todos. O pai aqui não é só o pai físico que teve um filho, é um genitor. Não, é aquele pai espiritual que veio primeiro. Ele tem ali a responsabilidade da paternidade espiritual. Talvez você possa ser até um jovem, mas se seu pai não se converteu ainda, se sua mãe não se converteu, se o seu tio não se converteu, sua avó não se converteu, seu avô não se converteu, você que tem a responsabilidade espiritual. E o seu pai, ele tinha a responsabilidade de dar o alimento, amém?
Tanto que a pensão alimentícia se chama alimentos. Não é verdade? Se alguém separa, o pai tem a responsabilidade de pagar os alimentos daquela alimentando ali, né? Mas, espiritualmente, se você recebeu Jesus primeiro, você tem essa responsabilidade de dar o alimento para o seu pai. Tem essa responsabilidade. Exatamente. É aí que nós vamos vencer o maligno. Olha aqui. Versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Amou o mundo. Eu falei, tem gente que tira férias e acha que o Satanás tira férias. E que Deus também tira férias, porque faz só reza. Não procura ir congregar, assistir um culto, nem nada. Vai dar conta a Deus, irmão. O inimigo não para, não. Ele continua te cercando. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Exatamente. O seu alvo é o céu, o caminho é Jesus, o Espírito Santo te conduz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora da palavra. Continuando. Filhinhos, já é esta a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, porque onde conhecemos que é já a última hora. Irmãos, aqui o anticristo é o Satanás, é o diabo, o Lúcifer. Mas muitos têm se feito de anticristo. É só, se Cristo é a palavra, se nós não respeitamos a palavra, se nós não temos apego à palavra, nós estamos sendo feitos anticristos. É muito grave. E muita parte da humanidade são pessoas boas, que são amigos de verdade, mas não tem apego, não tem respeito à palavra, e estão sendo feitos anticristo, porque têm sido enganados pelo inimigo. E mais, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestaste que não são todos de nós. Exatamente. Aquele que for de Deus vier até Jesus, de maneira nenhuma vai ser levado fora. Aquele que se aparta, ele faz ele é aquele que é, sabe, ele cuida só das suas próprias coisas, tem um desejo próprio só, ganância, né? E nós não somos daquele que se separa, mas somos daqueles que permanecem para a glória eterna. Amém, irmãos? É exatamente o que o inimigo ele quer, a divisão para ele imperar. É tudo que ele quer. Cuidado, que o inimigo ele engana. Ele vem para roubar, matar e destruir. A concordância na palavra, ela faz com que o céu se una na terra. A discórdia é da natureza de Satanás. Toda discórdia é da natureza de Satanás. Mas olha aqui, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, que é o Santo Espírito, e sabeis tudo. Amém? Exatamente. Lá o Aimeleque falou assim: eu não sei de nada, não entendo nada, eu não soube nem muito nem pouco sobre todas essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus nos ensina tudo e não nos deixa esquecer nada. Amém? Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus? Vamos pôr de pé em nome do Senhor Jesus, irmãos. É exatamente, é crescendo na graça do Todo-Poderoso, é se alegrando mesmo na presença do Todo-Poderoso Deus, que nós vamos tomar posse da bênção, da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, é o louvor, irmãos. Deus que tem todos os louvores, né? Toda a honra, toda a glória, o poder e o louvor ao Rei dos Reis, irmão. Ele merece o nosso louvor e para ele uma linda salva de palmas, amém? Tchau, 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 tchau.
batalhas, Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória, enchendo este lugar. Já estás presente aqui para nos abençoar. Estamos certos da promessa que por nós tudo fará. E o teu povo alegremente vai cantar lá em cima. Oh, 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 oh. É tempo de quê? É tempo de louvor. É tempo de adorar. Oh, 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 oh. É tempo de louvor. É tempo de adorar. Tchau. Tu és o Deus de Elias. Tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé. Senhor das batalhas, Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória, enchendo este lugar. Já está presente aqui para nos abençoar. Estamos certos da promessa que por nós tudo fará. E o teu povo alegremente vai cantar. Oh, 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 oh. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de adorar, de cantar isso. Na presença do Senhor é abundância de alegrias. O inimigo ele não toca. Aquele que é de Deus, o inimigo ele não toca, ele não toca. Se ele estava tocando até agora, ciência. Deus ele responde na alegria do coração. Essa abundância de alegria em todas as áreas da tua vida. Vai colocar o inimigo para correr da sua casa, da sua família, do teu corpo, em nome do Senhor Jesus, amém? Isso, nem em cima. É tempo de quê? É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de adorar. E pro Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Oh, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, fique à vontade. Vamos voltar lá, na primeira carta, primeiro livro de Samuel. Não é carta, não é livro. Irmãos, é um perigo não saber das coisas. O povo de Deus só tem uma maneira da humanidade ser destruída, o povo de Deus ser destruído, a falta de conhecimento. Diz a palavra de Deus. Meu povo só é destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento vem pela falta de entendimento da palavra, porque não está havendo ensinamento. Irmãos, nós estamos ensinando. Deus sabe que cada culto que nós preparamos, irmão, pode ser meu último culto e pode ser o último culto dessa pessoa. Mas esse último culto da pessoa pode ser o primeiro e último. Se ela abrir o coração, ela não fica sem a salvação. Não fica. Olha a palavra. Deus, ele ensina o caminho, ele nos explica todas as coisas, não deixa nós ficarmos sem conhecer nada da presença. Nós vamos conhecer tudo que ele tem preparado para nós. Olha lá, o versículo 15, onde nós paramos. 1 Samuel 22, versículo 15. E disse a Amaleque: comecei porventura hoje a consultar por Davi a Deus? Longe de mim tal. Não impute, rei Saul,
coisa alguma a mim e nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem pouco e nem muito. Porém o rei disse a Elimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. Irmãos, quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu primeiro e depois toda a sua casa. Olha a responsabilidade da paternidade espiritual, irmãos. Você veio primeiro e você tem essa responsabilidade de amadurecer o fruto, de remover as obras da carne. E aí primeiro tu, até para você ter o que você dá. Como que você vai dar o amor se você não tem o amor de Jesus Cristo? Como que você vai orar pela salvação? Talvez tenha um querido seu que está muito mal, é até um criminoso, perigoso, ou está na droga, ou não é nem dono de si mesmo, né? Na vida de prostituição, na vida de lascívia, na vida da loucura da vida aí fora. Mas você ainda não nasceu da água, se nasceu da água não nasceu do Espírito. Você está tentando pagar uma dívida, sendo que você ainda tem dívida que não foi paga. Você está deixando alguma obra da carne, algum pecado, uma pequena raposinha fazer mal da vinha que está em flor e não está dando fruto, irmão. Enquanto nós estamos aqui é para dar fruto. Enquanto nós estamos em Cristo é para dar fruto. Se nós não produzirmos fruto, irmão, essa árvore só serve para uma coisa, para ser cortada e virar lenha na fogueira, no fogo que nunca apaga e o bicho nunca morre. É o fogo do inferno para a eternidade. Amarrado em nome do Senhor Jesus. Não caia nessa. Olha aqui. Elimeleque era o sacerdote, mas tem muitos sacerdotes que não tem o Espírito Santo, não crê, não busca, fica no natural. E cada ser humano é para ser um rei sacerdote. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Ficar na carne é um perigo, irmãos. A pessoa pode ser enganada por alguém, cair nos golpes da vida, perder tempo em relacionamentos. Tem gente que fica décadas em namoros que não derem nada, irmão. A pessoa se doando naquele relacionamento opressivo, porque não colocou Jesus. Sem Jesus nada poderia se fazer, irmão. O namoro e noivado é para se conhecer espiritualmente, não é para se conhecer ali na intimidade, não. Intimidade é só para o casal casar de natureza com natureza. Tudo o que passa disso é procedência maligna. Pega essa raposinha e está comendo a sua vinha que está em flor. Continuando aqui, versículo 17. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio da espada. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Irmão, tem gente cruel nesse mundo que continua dessa maneira, que faz sacrifício de pessoas, sacrifício de animais, sacrifício de crianças, que num dia mal mata alguém, ou então não está nem aí mesmo. Sai para fazer uma fita, né, que nem diz outro. Se a pessoa não entregar, eu vou matar. Se for polícia, eu vou matar. Que coragem, irmãos. Sem Jesus, nada podereis fazer. É Ele que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sem Ele, nada poderíamos fazer. Esse sacerdote tinha uma maldição sobre a família dele. O Eli
Ele passou a mão na cabeça dos filhos e Deus alertou ele várias vezes: seus filhos não estão fazendo o que presta, você não está os repreendendo. É um perigo não repreender filho. É um perigo. Vão crescendo sem educação, sem nenhum tipo de responsabilidade. Vira depois qualquer coisa. E o Eli não repreendeu os filhos. Aí Deus mandou uma maldição, falou que os da casa dele iriam morrer. E esse Aimeleque era descendente dele, era bisneto do Eli, que era mesmo para ser um sacerdócio eterno, porque Eli era descendente de Levi, mano, a tribo dos levitas. Olha como que são as coisas. Não colocou a mão no arado, aquilo que foi dado a pessoa não fez, então foi cobrado. Tudo que nos é dado será cobrado. E sempre tem um servo de Satanás. Os próprios servos de Davi, quando ele mandou matar, eles não aceitaram matar os sacerdotes. Mas esse mesmo aqui, que eu não lembro o nome dele nunca, o Doeg, esse Doeg, mano, que verdadeiramente estava lá fazendo algum tipo de ritual junto com eles quando Davi apareceu, e foi ele que contou tudo. Ele mesmo, quando o Saul mandou, ele já pegou a espada e saiu matando. Matou 85 sacerdotes e matou todas as famílias deles, todas as mulheres, os filhos, os homens, a cidade inteira foi morta. Toda. Foram milhares, alguém faz uma conta que eram milhares de pessoas, era uma cidade pequena, mas com 85 sacerdotes, é só fazer a conta. É só fazer uma conta, era um sacerdote por cada nicho de família. Pelo menos 1.000.000 pessoas morreram, fora os animais, destruiu toda aquela cidade. Maldição sem causa não se cumpre. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Se você não crê, você que já está ouvindo, será perdido tu. A perdição virá para tu e para sua casa. Olha o alerta. Mas um escapou. E um é o necessário para que o avivamento aconteça de novo. Amém? Está ali, ó. Parecia que o fogo apagou. Aí uma brasinha começa a fagulhar ali. Você dá uma sopradinha, daqui a pouco o fogo volta. Versículo 20. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Não tinha, mano. A pessoa tem que procurar alguém superior espiritualmente. Não adianta procurar alguém inferior, mano. Não adianta ficar tendo aquele amigo confidente, amiga confidente. Cuidado que você fala nessa rede social, irmão. Aquilo pode ser usado contra você. Como tem gente passando vergonha por conta de conversas que tiveram e por fotos que mandaram. Nudes, misericórdia. Mas nem o cônjuge. Que lá pode escapar, irmão. Misericórdia, o que pode virar aquilo? Amarrado em nome do Senhor Jesus. E mais aqui, ó. O qual fugiu, e porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugira atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de anunciar a Saul: eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu. Põe a mão na cabeça de novo e fala: ai, 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 ai. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, esse peca. Deus, ele revela. Deus não fica falando coisa perto dos outros. Depois ele percebeu que ele não deveria ter tido aquela conversa com a Aimeleque. Depois ele voltava para comer pão. Mas ele viu que tinha uma pessoa ali que não era de bem. E ele continuou com a conversa. Tem gente que sabe o que tem que fazer e não faz. Deixa de fazer, fica lá achando que não consegue. Você consegue sim. Até porque desistir não é opção, amém? Descansa no Senhor e faz a vontade de Deus. Versículo 23. Fica comigo e não temas, porque quem procura a tua morte também procura a tua.
pois estará salvo comigo. Amém? Aqui é o cordão da terceira dobra. É melhor serem dois do que um. Um põe 1.000 para correr, dois põe 10.000 para correr, irmãos. Ali a pessoa se firma. Ali esse aqui, o Abiatar, ele se uniu a Davi. E agora ele está andando com Davi, irmãos. E verdadeiramente Deus vai honrar tanto um como o outro, porque o diabo é o mesmo, o inimigo é o mesmo. Ele vem para roubar, para matar e para ferir, para destruir. No meio das suas guerras. Ele não tem dó, irmão. Se você acabou de ter uma derrota, ele quer te dar um outro abismo, para destruir de vez, irmão. Você acabou de se distrair porque está comemorando alguma coisa, ele é a mesma coisa, ele quer te destruir. Mas Jesus Cristo veio nos dar a vida, e a vida com abundância. Amém? Vamos orar, irmãos? Agora a oração não é a oração água com açúcar, não, irmão. Oração para crescer dente na boca de criança, bebê, não precisa, o dente vai nascer. E galinha não precisa de dente, irmão. Ah, Senhor, minha galinha precisava de uns dentes lá. Não. Nem oração para crescer dente no bico da galinha, e nem oração para crescer dente em boca de criança que não precisa. É oração do impossível pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Se alguém te pedir oração, entrega aos irmãos aqui. Eles me trazem. Amém? Essas orações aqui, nessa virada, depois que eu abrir o jejum, eu vou apresentar a Deus aqui no altar, vão ficar comigo amanhã, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós unimos a nossa fé, pois a Tua palavra nos garante, Pai. Onde houverem 2, 3 reunidos no Teu santo nome, o que nós ligarmos em concordância na mesma fé, amor, espírito e palavra, meu Pai, diante da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, o céu se une à terra, Pai. Será ligado aqui na terra e lá no céu, pois, meu Pai, é um ambiente só, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, o que nós ligamos aqui, meu Pai, nós ligamos a bênção, nós ligamos a salvação, nós ligamos, meu Pai, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus, e desligamos todas as maldições, todo mal, toda perdição, todo engano do inferno, que até hoje estava sobre a sua vida, que o inimigo te enganava, e você fazia de qualquer jeito, aquela reza, aquela coisa, aquela frieza, continua no pecado, continua na carne, continua mesmo sem santidade ou santificação, achando que estava agradando a Deus e que Deus tinha que te ouvir, tem que te obedecer. Mas quem que é o Senhor e quem que é o servo? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje nós aprendemos que o Senhor é o Senhor, e que sem o Senhor e seu Santo Espírito nós não podemos fazer nada, porque é o Senhor que nos ensina tudo e não nos deixa esquecer nada. Esse sacerdote, que infelizmente vivia no natural, ele não sabia de nada, ele não soube de nada, ele não quis saber de nada, ele acreditou na palavra de Davi, e ali, quando chegou Saul, por mais que ele se justificou, o justo não se justifica, aquela justificativa não foi aceita. Não tenta se justificar diante de Deus, você tem que se arrepender e deixar esse pecado. É o arrependimento que faz você ser lavado no sangue de Jesus, e aí sim ser justificado, porque a palavra justificado é tornado inocente. Você foi feito inocente pelo sangue de Jesus, porque você se arrependeu, você perdoou e foi perdoado. Não tem outro caminho, não tem outra coisa para você fazer. Aqueles cruéis, foram lá e mataram toda aquela cidade. Mas isso pode acontecer com cada um dia nós todos seremos mortos. Mas quando nós estamos em Cristo, o mal que nos vier vai matar o morto. Oh Senhor Jesus, aquele que está morto para o pecado, se acontecer a morte física, não vai ser espiritual. Ao fechar dos nossos olhos, nós não vamos ver a morte, não vamos saber se ela tem uma capa preta, se tem cara de caveira,
se tem uma foice na mão, nós vamos ver a glória de Deus, vai dar graça para a glória. É isso que Jesus Cristo está te preparando, para você levar tanto para você como para a sua casa, para a sua família. Abençoa a sua vida, abençoa os seus pensamentos, isso se abençoa. Quando você se abençoa, você fala, eu sou uma bênção, porque a ordem de Jesus é ser tu uma bênção. Quando você se abençoa, você abençoa o seu pensamento, o seu sentimento, o seu corpo, sua alma, o seu espírito. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegou a sua vez. Em nome do Senhor Jesus, ao tocar do chofar, a trombeta santa de Israel, você chama seu mal pelo nome e manda embora. Você tem uma doença, uma dor, uma enfermidade, um sintoma de uma enfermidade, pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. O sacrifício de Jesus foi real e não foi em vão no Calvário. Em cada uma daquelas chagas, feridas, estava sendo colocada nossa dor, nossa enfermidade, nossos pecados e transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Chama esse mal pelo nome, chama com autoridade. Não aceita o mal. Isso é com voz de autoridade. Não é você estar espantando um gatinho, não. Você está falando com o próprio Satanás, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai. Passa a mão no corpo e manda embora. Não, passa a mão no corpo e manda embora. Passa a mão no corpo e manda embora. Em nome do Senhor Jesus. É desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça. Não importa como você encostou, se foi um mal genético, um mal hereditário, uma herança genética maligna, uma maldição familiar, um encosto que veio por obra de macumba, de feitiço, bruxaria. Alguém pagou um trabalho lá na encruzilhada na Mata Virgem, pagou lá com sangue de animal, pagou com peça de roupa, com uma vela azul, vermelha, amarela, fez alguma oferência para o mal maligno. Eu desfaço todo esse trabalho das trevas em nome do Senhor Jesus. Vai embora, irmão. Até quem fez o trabalho vai ser abençoado. Não vai ser amaldiçoado, não. Vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Vai se converter em nome do Senhor Jesus. Agindo Deus, quem pedirá? Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda dor, tudo que não presta, o mal genético, toda aquela coisa mesmo, aquele mal-estar, aquele aperto no peito, aquele aperto do crânio, aquele peso nas costas, aquela mal mesmo nas juntas, nas articulações, em nome do Senhor Jesus, aquele desgaste ósseo, em nome do Senhor Jesus, esses pensamentos de morte, esses pensamentos malignos, esses pensamentos de vício, esses pensamentos do mal, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Acabou para você, maldito. Pega o que é seu em nome do Senhor Jesus e sai deles. Passa a mão, sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração. Sai da casa, sai da família, sai do casamento, sai do cônjuge, sai da criação e da educação dos filhos, sai dos queridos e familiares, sai da fonte de renda e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, dá glória a Deus, igreja. Pode glorificar e dizer aleluia, aleluia. Isso. Toda oração feita com fé, ela é seguida de ação de graça. Por mais que você não sinta, Ele é todo poderoso para fazer o impossível na sua vida quando você cremos. Isso. Talvez o sintoma ele perdure durante algum tempo, mas o diabo, ele já pegou a mala e já saiu do seu corpo, já saiu da sua casa, já saiu da sua família, mas ele vai tentar voltar. Fecha a porta para ele agora, glorificando a Deus, dizendo aleluia, já agradecendo pelo bênção que Deus já te fez, meu. Ele já fez, ele já deu o seu filho para todo aquele que nele crê. Jesus, ele já tomou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Jesus Cristo já te deu saúde. Tome posse em nome do Senhor Jesus de todas as bênçãos. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos, da minha cura, da minha libertação, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia, poder.
Deus, é isso mesmo, é tomando posse da bênção, da cura e da libertação em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Nós estamos encerrando essa transmissão, mas não se esqueça, amanhã nós temos transmissão às 9 e às 19h40, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, daqui a pouquinho eu vou estar abrindo um jejum. Os pedidos de oração que o pessoal pode estar mandando na minha rede social. Quem tiver meu WhatsApp, quem tiver meu Instagram, pode mandar por lá também, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Pode mandar aqui como resposta nesse vídeo que você está recebendo. Nós vamos dar uma olhada ali, todos os pedidos de oração. Eu vou colocar também no papel, vou apresentar aqui no altar em nome do Senhor Jesus. Eu nem vou sair daqui da igreja, eu vou até passar a noite aqui na igreja. Daqui a pouco eu fechar a igreja, eu vou ficar por aqui em nome do Senhor, abrir a consagração e nós vamos ficar essas 24 horas aqui, a certas castas, raças, tipos de demônio que só sai coração em um jejum. Muito pode a oração do justo ter seus efeitos, e muito mais pode a oração do justo em consagração, mas não pode de tudo não. Quem pode de tudo é Jesus. Amém, irmãos? Una sua fé. E amanhã, como é o último dia do mês, eu convoco os irmãos a fazer algum tipo de jejum também, irmãos. Não precisa fazer o jejum completo como eu vou fazer, por isso que eu nem vou sair daqui, entendeu? Quem trabalha com máquina, até dá uma orientação para uma senhora de manhã, o pastor queria fazer um jejum amanhã também. Aí a pessoa trabalha lá numa indústria. Aí não, de maneira nenhuma. Né? A pessoa pode cortar um alimento, né? Ela toma café todo dia. Então, o café já faz parte do hábito. Ela corta o café 1, 2, 3 dias, substitui por água, mas não deixa de se alimentar não. Né? Isso eu aprendi, né? Porque quando a gente começa a fazer a obra de Deus, a gente quer fazer o jejum, né? Ou tá todo mundo jejuando. Eu fui lá trabalhar com o pastor Jaime lá na sede, missionário, pastor Jaime, no último dia, sempre eles fazem esse jejum do último dia, né? E eu fui fazendo. Só que um dia, o homem de Deus, o pastor Jaime, passou por mim, e você está em jejum hoje, né? Sim, pastor, estou em jejum. Então, ele só falou assim, ó, antes de sair aqui das 7, você entrega seu jejum. Aí eu já entendi, porque eu dirigi em jejum. Nunca dirige em jejum, nunca vai operar uma máquina em jejum, nunca trabalha em jejum, irmãos. Não é o sacrifício, é a obediência, irmão. O jejum, principalmente o pessoal, né? Se a pessoa vai estar em casa é uma coisa. É para você quebrantar a sua carne que está tendenciosa ao pecado. Quando a pessoa, ela está vendo que ela está pensando muito em coisa errada, está quase caindo em tentação, é hora de abrir um jejum mesmo. Mas o jejum, principalmente de pensamentos, de coisas erradas, tem gente que quer fazer jejum de comida, mas fuma. Bebe, bebida alcoólica, misericórdia, meu. É zombaria. Desculpa, isso é uma zombaria. Começa fazendo o jejum do que contamina o templo do Espírito Santo. Para sempre. Para sempre. Não adianta. Quando você tiver, mas aquele que já não bebe, não fuma, usa droga, quando está sendo vencido pela carne, aí é hora de abrir um jejum. E o jejum eficaz é esse jejum. Você corta algo que todo dia você faz, você come. Ou então você pode fazer jejum de hora. Como que é jejum de hora? Por exemplo, você acorda às 6 horas da manhã e toma o seu café às 6h30. Em vez de você tomar 6h30, você toma 7h30. Porque não adianta, pastor, realmente eu tomo café às 6h30. Mas eu não estou fazendo nada da vida, em vez de acordar 6h30, acordo 7 horas e vai tomar 7h30. Isso não é jejum. Entendeu? O jejum é você permanecer no seu ritmo, e aí, em vez de você tomar o café da manhã às 6h30, você toma às 7h30, 1 hora de jejum. Toma às 8h30, 2 horas de jejum. Ou então corta um alimento, corta a carne, que chama de jejum de Daniel, né? Todo dia você come algum tipo de carne, naquele dia você não vai comer carne, ou você faz lá uma semana, dá para você fazer isso, mas não adianta você não comer nada, irmão. Não é para você ficar fácil. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você dá uma olhada, faz uma substituição, né? Você pega lá umas ervilhas que tem muito ferro, né? Coloca lá umas couve, flor, um brócolis, né? Tem que dar uma olhada, né? Você pode fazer um alimento saudável tirando carne. É um jejum. Consagra a sua vida a Deus em nome do Senhor. Há certas caças, ratos, esses tipos de demônio que sai do coração de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Amém? Graças a Deus. Por Deus
Nós estamos encerrando essa transmissão. Fique com Deus, em nome do Senhor. Deixe seu pedido de oração. Compartilhe esse culto com os irmãos. Amanhã tem mais, em nome do Senhor Jesus. E para ele uma linda salva de palmas. Amém?